Então, é possível a utilização da exceção de pré-executividade para essas hipóteses de nulidade da execução. Tá? Quando que uma execução é nula, professor? De uma forma simples. Quando o título não é certo, não é líquido, não é exigível. Tá? Por exemplo, a parte começou lá um cumprimento de sentença que precisava de uma liquidação. E falou, opa, exceção de pré-executividade. Tá aqui, esse título ele não é líquido, juiz, você precisa liquidar ele antes, tá? Mas assim, pessoal, não é a exceção de pré-executividade, não é a defesa do executado por excelência, tá? Ela é uma defesa atípica. Então, você só vai utilizar a exceção de pré-executividade se você não conseguir utilizar a impugnação ao cumprimento de sentença, no cumprimento de sentença, ou os embargos à execução na execução de título extrajudicial. Então, a exceção de pré-executividade, ela entra aqui para, normalmente, quando se perde o prazo, né, quando você não está mais no prazo para poder apresentar a defesa, e você pode apresentar essa forma de defesa. Isso de acordo com o novo Código de Processo Civil, porque até 2015, né, o Código de 73, isso aqui é bem interessante eu falar para vocês, a forma de você apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no CPC de 73, ela precisava de uma condição, ela precisava de penhora, Ah, professor, calma aí, você está querendo me dizer que no CPC de 73 eu só poderia apresentar a defesa depois que penhorasse algum bem meu? Isso, no CPC revogado de 73 era assim. Tá? Hoje, como nós já vimos no CPC 2015, a impugnação ao cumprimento de sentença ela vai ser apresentada em momento subsequente ao término do prazo de 15 dias para efetuar o pagamento. E como eu vou falar para vocês daqui a pouco, ela não depende de nenhum tipo de penhora. E aí, por isso que faz bastante sentido a existência da exceção de pré-executividade. Fez bastante sentido durante muito tempo e ainda faz hoje. Por quê? Porque antes de 2015, utilizava-se a exceção de pré-executividade para alegar uma matéria de ordem pública e você, como executado, não sofrer nenhum ato de constrição, não sofrer nenhum ato de penhora. Tá? Mas hoje, professor, ela tem relevância? Com certeza tem. Por quê? Porque transcorrido o prazo de 15 dias para você apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença, se em qualquer momento da execução, você na condição de executado ou na condição de advogado do executado, quiser alegar, suscitar aí qualquer matéria de ordem pública, você pode fazer por meio de exceção de pré-executividade, tá? E eu já falei para vocês que a exceção de pré-executividade, então ali, ela vai ser apresentada, né, por simples petição. Então, exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica do executado, onde o executado pode alegar matérias de ordem pública conhecíveis de ofício pelo magistrado por simples petição. Professor, qual artigo que está me dizendo que eu posso apresentar a exceção de pré-executividade? Qual artigo que está me dizendo? Não tem. Tá? Assim, não tem um artigo que vai falar assim, o executado pode apresentar exceção de pré-executividade para alegar matérias de ordem pública conhecíveis de ofício pelo magistrado e tal. Não vai ter, não tem. Por isso que lá desde Pontos de Miranda é o primeiro resquício aí que nós temos de exceção de pré-executividade, em que ele lá em 1800 bolinha traz em uma defesa isso, em uma defesa de execução, então ela surge com ele lá. Mas é bem tranquilo, tá? Que a exceção de pré-executividade, ela é uma criação pretoriana, que a gente fala, né? É uma criação doutrinária e jurisprudencial. Ela não tem previsão legal, tá? Ela não tem uma previsão legal. Mas ela então é uma criação doutrinária e jurisprudencial, aceita pelos tribunais para alegações de matéria de ordem pública, tá? Você não vai discutir mérito em exceção de pré-executividade. Você não vai discutir mérito, tá? Não vai. A forma por excelência
típica de discutir mérito no cumprimento de sentença é a impugnação do cumprimento de sentença. Professor, então calma aí. Você está querendo me dizer que se eu perder o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, eu não posso mais, por exemplo, alegar excesso de execução? Sim, não pode mais. Você perdeu o seu prazo. Tá? A única coisa que você pode fazer é verificar os atos de validade dessa execução. Que aí, se tiver algum ato nulo, certo? Algum ato inválido, você consegue, por meio de uma exceção de pré-executividade, aí tentar anular alguma parte dessa execução. Como, por exemplo, o título está prescrito, tá? Professor, o título de sentença pode estar prescrito? Sim, às vezes ele demorou 13 anos para dar início ao cumprimento de sentença. Pode acontecer, tá? Então, título prescrito, nulidade de citação, eu vou falar já da prescrição intercorrente, ou um título não é líquido, certo ou exigível. Essas coisas você combate por exceção de pré-executividade. No Código de Processo Civil de 2015, a gente encontra um resquício de fundamento para a exceção de pré-executividade no artigo 518, tá? No artigo 518. O artigo 518 ele vai dizer o seguinte, ó: todas as questões relativas à validade do cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidos pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Ou seja, eu posso alegar nos próprios autos, mas ele não fala que a forma de fazer é a exceção de pré-executividade, tá? E é a exceção de pré-executividade. Então, voltando para o quadro aqui, ó, no meio do processo, você pegou aqui em 2020 dizendo, por exemplo, que o título está prescrito, você vai apresentar uma simples petição denominada exceção de pré-executividade, o juiz vai intimar o executado para o contraditório e vai decidir. Só isso, tá? É assim, é simples assim. E aí coloque uma atenção muito grande agora. Vai lá. Atenção. Pá. Atenção. Atenção. Grifado, sublinhado, negritado, pintado de lápis de cor. A exceção de pré-executividade, anormal, sem H, tá? Não admite dilação probatória. Ponto. A exceção de pré-executividade não admite dilação probatória. O que isso significa? Dilação probatória é a fase de provas, é a instrução probatória, certo? Então, se a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, significa que ela não admite realizar nenhum tipo de prova para poder fundamentar os fatos dela, certo? Você não pode pedir uma prova pericial numa exceção de pré-executividade. Você não pode pedir uma prova testemunhal numa exceção de pré-executividade. Você não pode juntar um demonstrativo do cálculo para provar o que você está alegando em exceção de pré-executividade. Você não pode, não se discute prova, tá? Não entra na dilação probatória. Então não seria nem trazer novas provas, Fernando e Maria. Não seria nem isso. Seria não trazer nada de prova, porque eu não posso, tá? A exceção de pré-executividade não pode. Ela não serve para isso, tá? Ela é para discutir matérias de ordem pública. Ah, professor, calma aí. Então você está querendo me dizer que eu não posso juntar nem comprovante de endereço para provar que eu não morava em Toledo? Nesse caso você pode, porque é uma matéria de ordem pública, tá? Porque eu estou simplesmente dizendo que para comprovar a minha nulidade de citação, e é esse caso específico, tá? Eu posso trazer documentos que digam que eu nunca morei lá. Ou seja, que o meu atual endereço sempre foi a cidade de Cascavel. Tá? Eu posso. O que eu não posso trazer é, por exemplo, trazer um cálculo dizendo o valor que ele está pedindo é muito alto. Quero discutir o valor que ele está executando é muito alto, eu preciso abaixar esse valor. Isso você não pode fazer. Tá? Beleza? Então, essa é a exceção de pré-executividade.
feita em qualquer momento do cumprimento de sentença, feita em qualquer momento da execução de título extrajudicial, para trazer, para discutir matéria de ordem pública e, portanto, passivo de conhecimento de ofício pelo magistrado e que não admite dilação probatória. A exceção de prescritividade, pessoal, o próprio juiz pode, de ofício, falar: opa, eu estou vendo aqui que esse título está prescrito. Só que se ele não vê, você, na condição de executado, pode vir e suscitar isso mesmo depois do prazo para apresentar defesa. No nosso caso, impugnação do cumprimento de sentença. Mas também é válida para execução de título extrajudicial nos embargos de execução. Bom, esse caso aqui, a gente foi procurado por uma senhora que estava sofrendo uma ação de execução. Então, ela é executada, tá? E já passou o prazo para ela apresentar a impugnação do cumprimento de sentença. Aqui, ó. Isso aqui já passou, tá? O processo já está aqui na frente, tá? E ela tomou conhecimento disso lá atrás, enfim, passou. No nosso caso, é uma execução de título extrajudicial, tá? Não é o cumprimento de sentença, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Passou o prazo, ela foi citada para efetuar o pagamento, não efetuou o pagamento, não apresentou defesa. Sabe aquela de, não sei, as pessoas, é uma pessoa muito humilde, tanto que a gente está fazendo pro bono para ela. Eu acho isso interessante, eu acho que a gente tem que fazer isso também. E ela está sofrendo a penhora do único imóvel dela, da casa dela. Então ela se desesperou, né? E aí a gente foi olhar o processo e nós encontramos uma nulidade. E isso, o processo já está lá desde 2018. E aí a gente encontrou uma nulidade aqui no processo. O que a gente encontrou? De uma forma bem simples. O título não estava assinado pelo devedor, só pelo fiador. Tá? Então, é uma matéria de ordem pública. Por quê? Porque traz a nulidade dessa execução. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma peça, para vocês verem como é simples. Tá? Não precisa reinventar a roda aqui, não. Então, a gente vai qualificar as partes aqui e vem. A gente está usando unicamente o artigo 803, inciso 1, que é a nulidade da execução, trazer uma exceção de pré-executividade, né, dizendo que é uma nulidade insanável. Vamos explicar o cabimento, né, porque ele é uma espécie excepcional de defesa específica do processo de execução que independe da oposição de embargos. Lembrando que aqui a gente está falando de execução extrajudicial, título extrajudicial. É cabível em face das matérias que pode o magistrado conhecer de ofício. A doutrina pátria entende que o meio eficaz de atacar as questões que violam preceitos de ordem pública é exceção de pré-executividade, independentemente da oposição de embargos, até porque ela já perdeu o prazo. Então, a gente chama de recipiente e excepto, né, na exceção de pré-executividade. E aqui a gente traz uma explicação do que é, e dizendo que é possível, então, o cabimento dessa exceção de pré-executividade. E a gente já vai para a nulidade, certo? Qual que é a nulidade? A gente conta aqui e vai dizer que a nulidade é a Lei 10.931 para a cédula de crédito bancário, o artigo 29, inciso 6, exige a assinatura do emitente, certo? Para que seja considerado válido esse título. E, no nosso caso, né, o emitente não assinou o título. Tanto o emitente, aqui no lugar do emitente, que seria o Rogério, foi assinado pela Noeli, que ela é avalista. Então aqui nós temos um vício insanável, né? Um vício insanável e, portanto, lhe falta a certeza exigida pela lei, que a gente estudou bastante, né? A certeza do título executivo. A gente traz aqui uma citação do Humberto Teodoro, diz que ela não é uma obrigação certa e, portanto, essa execução é nula. Tá? Então está aqui uma jurisprudência de 2019, dizendo que ausente a assinatura, aqui, é requisito essencial da cédula de crédito bancário a assinatura. Se eu não tenho assinatura, nula é a execução. Okay? E pedido, reconhecer a nulidade da execução na forma do 803, considerando a ausência de certeza do título de encomenda. Ponto. E aí quer dizer que esse banco não pode fazer mais nada? Não, ele pode, vai para ação de conhecimento, porque executivo o título não é, tá? Deu para visualizar, entender mais ou menos?
Tá, agora eu quero explicar uma outra coisa para vocês. A chamada prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é a prescrição que ocorre no curso do feito executivo. Feito executivo, porque aqui engloba tanto a execução extrajudicial quanto o cumprimento de sentença. Então, é a prescrição que ocorre no curso do feito executivo. Então, por que eu estou trazendo a prescrição intercorrente agora? Porque a prescrição intercorrente é uma das principais matérias alegadas em exceção de presecutividade. Que a exceção de presecutividade é uma das defesas do executado. Tá? Então, assim, a gente está falando de defesas do executado. As defesas do executado podem ser duas, certo? Ou a impugnação ao cumprimento de sentença no cumprimento de sentença ou embargos à execução na execução de título extrajudicial, ou a atípica, que é a exceção de presecutividade. Tem gente que nem considera ela como uma defesa, tá? Mas é uma defesa atípica do executado. Exceção de presecutividade. Então, uma das matérias alegáveis em exceção de presecutividade, além de todas essas matérias de ordem pública que nós falamos, como nulidade de citação, prescrição, nulidade da execução por ausência de um dos requisitos do título, temos também, além da prescrição convencional, que vocês já conhecem, nós temos a prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? Prescrição intercorrente é aquela prescrição que acontece no curso do processo. Prescrição intercorrente acontece no curso do processo. Deixa eu só pegar um exemplo aqui de um caso para vocês. Vamos pegar a prescrição quinquenal. Prescrição quinquenal, que é o prazo prescricional da cobrança de instrumentos, tá? De instrumentos contratuais particulares, tá? A gente pode até utilizar a prescrição da pretensão do vencedor para haver do vencido que despendeu em juízo, que é o prazo de 5 anos do 206, tá? Então, do vencedor para cobrar o que ele ganhou em juízo, a prescrição, então, seria 5 anos, tá? Então, o nosso exemplo aqui, vamos lá. Sentença, 5 anos para ele cobrar, tá? Essa do 206, parágrafo 5º, inciso 3. Ele tem 5 anos para cobrar, certo? Aí ele começa o cumprimento de sentença, tá? Começou o cumprimento de sentença. 2010, ele começou o cumprimento de sentença, tá? O executado foi intimado. Lá em 2010 ele só poderia apresentar a impugnação depois, né? Foi intimado, enfim, fez lá uma penhora de R$500 por bacenjude, tentou achar carro, não achou nada, passou o prazo para ele apresentar a defesa, tentou pegar imóvel, nada. E daí uma coisa que o exequente pode fazer, depois que ele tenta todas as coisas, ele pode pedir a suspensão da execução, tá? Então ele vai pedir a suspensão da execução, por exemplo, e o processo vai ficar suspenso. O processo fica arquivado por 1 ano, tá? Até 1 ano. Então aqui a execução foi suspensa. Lá em 2013, a execução foi suspensa, tá? E aí passou 2014, terminou o prazo de suspensão e intima o exequente para dar andamento ao processo, ele fica quieto, não fala nada, não se manifesta, o juiz fala o quê? Arquiva o processo. Arquiva o processo. Tá? Simples assim. Arquiva o processo. Artigo 921.
suspende a execução. Tem lá as hipóteses de suspensão. E daí ele vai dizer que a suspensão da execução é pelo prazo de 1 ano. Tá? Aí o parágrafo 4º vai dizer isso aqui, ó. Vou colar isso aqui para vocês. Decorrido o prazo de 1 ano, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Certo? Ou seja, como ele ficou quieto aqui, ele foi intimado, não falou nada, aqui começou a contar o prazo de prescrição intercorrente, que é a prescrição que acontece no meio do processo. Tá? O cliente procura a gente no nosso escritório, nós todos somos uma banca de advogados e advogadas, agora em 2020. Falando que, por exemplo, sofreu lá, ou lembrou do processo, ou mesmo que aqui em 2020, o exequente lembra do processo, fala, vou voltar a executar, por exemplo, tá? E aí ele tenta uma penhora aqui, e ele consegue penhorar alguma coisa aqui, certo? O executado pode vir apresentar uma exceção de pré-executividade com fundamento na prescrição intercorrente. Por quê? Porque a pretensão do exequente, ele perdeu, na verdade, essa pretensão por uma prescrição que aconteceu no meio do processo. Aqui, o título prescreveu. Isso é a prescrição intercorrente, a prescrição que acontece no meio do processo. Professor, qual que é o prazo da prescrição intercorrente? O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo do título. Se o título são 3 anos, o processo prescreve de forma intercorrente se ele ficar parado por 3 anos. Certo? Se a prescrição são 10 anos, o processo prescreve no meio dele, de uma forma intercorrente, em 10 anos. Tá? E é muito comum você ter uma execução fiscal, isso aqui é muito comum em dívidas tributárias. Tá? Execução fiscal é muito comum. Você pegar uma execução fiscal lá de 1990, que o Estado, que a Fazenda Pública tenta voltar nela agora em 2020. Você falou, já foi 20 anos já parado isso aqui, você não pode cobrar mais. Tá? Então aqui, ó, como passou 6 anos e o prazo do título aqui que a gente tinha falado era 5, quinquenal, eu tenho uma prescrição intercorrente no curso do processo. E o que vai acontecer com esse processo? Extinção. Acaba o processo. Extingue-se a execução pela prescrição intercorrente, que é aquela que aconteceu aqui, ó, no meio do processo. O exequente dormiu, chupou manguinha aqui, ó, no meio do processo. Então não é só antes. No meio a gente também pode ter uma prescrição. E o nome dela é prescrição intercorrente, tá? Que é uma boa tese de exceção de pré-executividade, que é a aula de hoje das defesas do executado. Legal, falamos bastante da forma atípica, que é a exceção de pré-executividade. Vou começar a impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Artigo 525 do Código de Processo Civil. Então, vocês já sabem que das defesas do executado, no cumprimento de sentença, ele pode fazer ou por exceção de pré-executividade, quando for matéria de ordem pública e não precisar de dilação probatória, ou ele pode fazer por impugnação ao cumprimento de sentença, que é a forma típica de defesa, aonde o executado poderá apresentar as matérias descritas no artigo 525, a gente já vai falar delas, tá? O prazo para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 dias, contando-se imediatamente após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento e independe de nova intimação. Tudo isso aqui a gente já falou na aula passada. Eu falei, mas eu vou só lembrar vocês aqui para que não fique nenhuma dúvida, tá?
no Código de Processo Civil de 73, era necessário, para que você possa apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, ter uma penhora. Tá? Hoje, de acordo com o CPC de 2015, conforme o caput do artigo 525, o executado não precisa garantir o juízo para poder apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, ele não precisa ter nada penhorado e nem depositar nada. Ele pode apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença, que é a forma de defesa do executado na execução, sem ter nenhum tipo de penhora, tá? Beleza? Primeiro ponto. Isso está lá no 525, ó. Quer ver? Está bem expresso lá. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora, essa frase é muito importante, independentemente de penhora ou de nova intimação, que essa intimação daí vai ser automática, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Tá? Professor, quer dizer que eu posso apresentar, e aqui eu já vou dar uma parte do que a gente vai falar, vai discorrer melhor na próxima aula. Mas você não precisa oferecer nada de garantia do juízo, né? Você não precisa depositar nada em pagamento, ou você não precisa ter nenhum bem penhorado para que você possa apresentar a sua impugnação do cumprimento de sentença. Agora, se você não fizer isso, a tua impugnação do cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo, tá? Ou seja, continua rolando a execução. O exequente vai poder continuar procurando bens para poder executar, tá? Ele vai continuar fazendo os atos expropriatórios. Então, eu apresentar a defesa não impede o meu credor de praticar atos expropriatórios. Não impede. A não ser que eu consiga um efeito suspensivo na impugnação ao cumprimento de sentença. E para eu conseguir esse efeito suspensivo, um dos requisitos é a garantia do juízo. É depositar ou oferecer um bem em penhora. Tá? Então, só para explicar, a impugnação você pode apresentar, independentemente de penhora, no prazo de 15 dias, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Só que essa impugnação do cumprimento de sentença, ela não suspende a execução. Não suspende a execução. Ou seja, a execução vai continuar rolando. Como que eu apresento a minha impugnação ao cumprimento de sentença? Simples petição. Ela vem, por meio dessa, apresentar com fulcro no artigo 525 impugnação ao cumprimento de sentença pelos fatos a seguir delineados. Daí, conta a historinha do processo, da síntese processual, se for o caso, e 2 já vai para o mérito. O que você pode alegar no mérito? As matérias do 525, parágrafo 1º. Beleza? Estamos na mesma página. 525 agora, parágrafo 1º, matérias alegáveis. O que eu posso alegar em impugnação ao cumprimento de sentença? 1. Falta ou nulidade de citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Eu fui revel, na impugnação o executado poderá alegar. Falta ou nulidade de citação, acho que tranquilo, né? Se na fase de conhecimento aí o processo correu à sua revelia, pode alegar isso. Também é possível incessante para executividade, tá? Ilegitimidade de parte ilegítima, tá? Seja do exequente, por exemplo, tá? E aí até tem doutrinadores aí, o Fred Didier, ele defende que essa ilegitimidade também pode ser do exequente na falta de advogado, tá? Não ter capacidade postulatória, por exemplo. É muito difícil a gente ter uma ilegitimidade de parte no cumprimento de sentença que teve o processo de conhecimento antes, tá? Mas ainda assim é possível.
porque ele pode, por exemplo, colocar no polo passivo do cumprimento de sentença um dos réus que não foi condenado. Por exemplo, explico. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma ação de conhecimento aqui contra 3 réus. Réu 1, réu 2, réu 3. Certo? Quem foi condenado ao pagamento de danos materiais e morais foram os réus 2 e 3. E aí, o exequente, ao iniciar o seu cumprimento de sentença, ele coloca o réu 1 também como executado. Opa, parte legítima. Tá? Eu não posso figurar aqui, eu não preciso figurar aqui, porque eu não fui condenado a efetuar o pagamento desses danos materiais ou desses danos morais. Tá? Então, ilegitimidade de parte é uma das hipóteses do parágrafo 1º. Tá? Parágrafo 1º, inciso 3 agora. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade. Ou seja, o título é inexigível. Ou o título tem um vício ou a obrigação tem um vício. Tá? Quando um título tem um vício? Quando, por exemplo, ele não é líquido. Ou seja, a parte começa o seu cumprimento de sentença, só que ele apresenta os cálculos e ele acha que ele pode iniciar a execução já. Só que não dá, porque eu preciso liquidar esse cálculo. Então, não é por simples cálculo aritmético, eu preciso fazer uma liquidação. Então, o executado vem na impugnação ao cumprimento de sentença e fala: juiz, esse título ele é inexigível, porque ele é ilíquido. A gente precisa liquidar antes. Então, vamos liquidar para depois começar o cumprimento de sentença. É uma hipótese, tá? A outra hipótese de inexigibilidade da obrigação é o fato de, por exemplo, na sentença constar: condeno o réu ao ressarcimento dos danos causados. Então, condeno o réu ao ressarcimento dos danos causados de R$20 mil após o ressarcimento do veículo, por exemplo, pelo autor. Ou seja, o autor tem que entregar o veículo e depois cobrar esses R$20 mil, certo? Aí, o autor, como exequente, começa o seu cumprimento de sentença almejando receber esses R$20 mil. Tá? Só que ele tem uma obrigação ali para fazer, né? Ele tem que entregar o carro primeiro. E aí o executado vem na sua impugnação ao cumprimento de sentença e fala: juiz, a sentença diz que ele tinha que me entregar o carro. Ele não me entregou ainda. A obrigação é inexigível. Primeiro faz ele me entregar, que depois eu pago os R$20 mil. Tá? Então, inexigibilidade do título ou da obrigação. Tá? Então, a gente pode combater os dois aí. Beleza? 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Ou seja, quando a gente tem uma penhora, né, que não obedeceu até mesmo o rol, não é o rol, a sequência do artigo 835, tá? Ou quando eu tenho uma avaliação errônea. Quando o meu imóvel ele é avaliado, por exemplo, em valor muito inferior ao valor real de mercado dele. Tá? Então, você pode apresentar impugnação sobre isso. Só que nesses casos, claro, você precisa ter uma penhora antes. Tá? Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Isso aqui é o principal. Tá? O principal é o excesso de execução. Tá? É o executado vir e falar assim: opa, juiz, excesso de execução. Essa dívida não é de 30 mil, essa dívida é de 18 mil. E aí ele traz o cálculo dele, os 18 mil são os valores incontroversos, eles vão ficar brigando aí no curso dessa execução por 12 mil reais, para saber se deve ou se não deve esses 12 mil reais. Tá? Acumulação indevida de execuções também, né? Se ele pode ou não pode acumular essa execução. Talvez ele coloque, ele vai iniciar esse cumprimento de sentença e coloque um outro título contra o mesmo devedor. Então, a gente discute se é possível ou não é possível acumular essa outra execução, pegar esse próprio processo que já está andando para cobrar um outro título, né? 6. Incompetência. Acho que tranquilo, porque acho que vocês lembram, né, que
lá no 516 diz que a gente pode mudar o juízo da execução, né? Sendo aquele juízo, por exemplo, que o executado tem bens imóveis, que eu não preciso ficar expedindo carta precatória. A gente falou bastante disso. Então, na incompetência, a incompetência é uma das matérias passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença, e aí a gente tem uma causa genérica, né? Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição. Tudo desde que superveniente à sentença, tá? Não é incomum, pessoal, não é incomum fazer um acordo após a sentença, tá? Ou efetuar um pagamento após a sentença, tá? E aí, se o exequente vem querendo cobrar de você determinada dívida, você vai lá e, opa, juiz, a gente fez um acordo, tá aqui, eu estou cumprindo, ele não pode cobrar essa dívida aqui de mim, tá? Ou eu efetuei um pagamento, eu fui lá na loja do meu exequente, efetuei um pagamento, ele me deu um recibo de próprio punho e eu apresento aqui no processo. Juiz, impugnação ao cumprimento de sentenças, isso aqui já foi pago extrajudicialmente. Ou você deu algum bem em pagamento, que seja, tá? Uma dação em pagamento. Enfim, várias hipóteses que podem acontecer após a sentença. Na verdade, esse processo, essa redação desse artigo aqui, ela é equivocada e criticada pela doutrina, ao qual eu concordo, porque não é um fato ou uma causa modificativa ou extintiva superveniente à sentença. Ela tem que ser superveniente ao trânsito do julgado, porque a gente tem a sentença, pode ter recurso, né, pode ir para o Tribunal de Justiça, pode ir para o STJ, para daí transitar em julgado. A gente tem um hiato aqui, né, um lapso temporal que não está acobertado por esse inciso. Então, a melhor leitura desse inciso é de que é uma causa modificativa ou extintiva superveniente ao trânsito em julgado e não a sentença. Tá? Essa é a melhor leitura. É isso que vocês podem alegar numa impugnação ao cumprimento de sentença. É isso, tá? É isso. E aqui a gente tem uma causa genérica, né, de qualquer causa. Tem um outro ponto importante para falar para vocês, que se discute se o rol ele é exemplificativo ou se o rol é taxativo, tá? E aí, no CPC de 73, estava dizendo que a impugnação ao cumprimento de sentença deverá versar sobre as seguintes matérias. O CPC de 2015, no parágrafo 1º, traz: na impugnação, o executado poderá alegar. Então, aqui caminha-se para a defesa de um rol exemplificativo, tá? Eu só quero trazer o último parágrafo para a gente poder fechar. Parágrafo 4º do artigo 525. Isso aqui é muito importante. Grifa aí no código de vocês, pelo amor de Deus, tá? Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Então, coloca aí, atenção, OBS, tá? Sempre que o executado alegar excesso de execução, deve trazer o cálculo que entende correto. Porque aí a gente tem o cálculo do exequente e do executado. Sempre que o executado alegar excesso de execução, que significa o exequente está pleiteando um valor a mais do que o efetivamente devido, ele tem que trazer o cálculo dele para dizer o valor devido é tanto. O valor devido não é 30, é 18. Tá? Então coloca aí já, vírgula, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Entre parênteses, parágrafo 5º. Sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, assim, ó, para fechado, chave de ouro, olha no quadro. O exequente vai trazer o cálculo dele. 30 mil.
com a sua petição dando início, né? A sua petição. O executado vai apresentar a petição de impugnação do cumprimento de sentença e vai trazer o cálculo dele. 18. Certo? Se ele não tem efeito suspensivo, a execução continua. Disso aqui, a gente extrai que qual é o valor incontroverso? 30 mil é o valor que o exequente acha devido. 18 mil é o valor que o executado acha devido. O valor incontroverso é 18. Por quê? O executado está falando que deve 18. Sobre esse valor não tem controvérsia. Ninguém discute. O que eles vão discutir são os 12. Então, o valor controverso são os 12. Os 18 é incontroverso. Ou seja, o exequente pode até sacar 18 mil se tiver uma penhora bacenjúde. Porque o próprio executado falou que deve 18 mil. O cálculo dele está dizendo que ele deve 18. Então, esse valor é incontroverso. Tá? O que eles vão discutir são 12. Então, 12 é o valor controverso, é o valor controvertido. Incontroverso é o valor sobre o qual não tem discussão, que é 18. Tá? Pessoal, então é isso, tá? Da aula de hoje é isso. A gente falou sobre bastante coisa, tá? A gente falou sobre exceção de pré-executividade, dei uma lida, prescrição intercorrente. A gente falou sobre impugnação ao cumprimento de sentença, tá? A gente falou sobre todas as matérias alegáveis em impugnação ao cumprimento de sentença. E a gente falou sobre excesso de execução, sobre essa questão, sobre o valor incontroverso, que o executado tem que apresentar o cálculo, senão é rejeição liminar, que está lá no parágrafo 5º. Tchau, pessoal. Até!